Arnaldo Angeli Filho, mais conhecido como Angeli, nascido em 31 de agosto de 1956, São Paulo, um dos chargistas mais conhecidos do Brasil. Começou a trabalhar aos 14 anos na revista Senhor, além de colaborar em fanzines. Em 1973 foi contratado pelo jornal Folha de São Paulo. Lançou pela Circo Editorial em 1983 a revista Chiclete com Banana. Um sucesso editorial de tiragem inicial de 20 mil exemplares, chegou a atingir 110 mil exemplares. Altamente influente, contava com a colaboração de nomes como Luiz G, Glauco Matoso e Laerte Coutinho. A Chiclete com Banana é considerada até hoje como uma das mais importantes publicações de quadrinhos adultos já editadas no Brasil. Hoje vamos falar da história de Angeli nesta primeira parte da série Grandes Marcos dos Quadrinhos Brasileiros. Aliás, seja bem-vindo a esse mundo maluco de arte conhecido como Maniac Produções. Eu sou Matthews Morte e convido você a vivenciar a cultura pop e cuspir na cara de gente chata. Tá, vamos esquecer tudo que você sabe sobre a Folha de São Paulo de hoje em dia e vamos aprofundar numa era de críticas e caricaturas feitas de políticos. Atualmente, em homenagem ao cartunista e chargista Angeli, o Canal Brasil criou uma série animada em stop motion chamada Angeli the Killer, uma continuação da animação chamada Dossiê Rebordosa, filme que conta como o próprio Angeli matou a personagem em uma de suas tiras. Claro, nada como misturar animação e quadrinhos. É tipo Coraline, a diferença é que Coraline é um livro, né? Angeli cria uma crítica e humor ácido numa era em que o punk dominava as ruas e que a crítica contra o governo e a falsa sensação de nostalgia estava para todo lado. Responsável pela mudança do humor gráfico no Brasil, Angeli revolucionou o mercado com temas considerados tabu, sexo, drogas e um humor misturado com nojeira e escrotice. Até o início dos anos 80, a principal referência de humor era o Pasquim. O Pasquim nasceu como uma iniciativa do jornalista gaúcho Tarso de Castro para substituir o tabloide humorístico A Carapuça, editado pelo escritor e cronista Sérgio Porto até sua morte em 30 de setembro de 1968. Tarso convocou o cartunista Jaguar e o jornalista Sérgio Cabral para iniciar a empreitada em compromisso absoluto com a iconoclastia, o deboche irrestrito e o desrespeito às formalidades jornalísticas e o dever de tornar uma pedra no sapato dos poderosos. Em 1982, Angeli, junto com Laerte Glauco, editavam no Pasquim o caderno Humores Paulistas. Um caderno de humor, mas que já era uma espécie de Os Paulistas Estão Chegando. Aliás, Alexandre Link do canal Quadrinhos da Sarjeta fez um bom vídeo sobre Angeli. O vídeo vai estar nos cards e na descrição. Com a porta de entrada para o humor paulistano vindo para as charges e tiras de jornais, o Pasquim se torna uma porta para o que viria a ser a revista Chiclete com Banana, uma referência em humor adulto com toques regionais da Grande São Paulo. A famosa revista de 1985 é editada pelo próprio Angeli, revista que na década de 80 reunia uma nova geração de quadrinistas brasileiros como Glauco, Angeli, Laerte, Luiz G, todos já citados acima, publicada pela Circo Editorial. Bob Cuspe, Rebordosa, Woodstock, Maratara, Os Escrotinhos, personagens que periodicamente faziam parte do humor ácido e crítico de Angeli, sendo eles muito importantes para os quadrinhos brasileiros. Um bom exemplo da revolução do humor nos quadrinhos é o personagem Bob Cuspe. O gosto de Angeli em detalhar mais suas tiras faz com que seu visual cartunesco, misturado com traços fortes e uma sujeira característica do mesmo, transforma suas obras em peças únicas, mostrando não só uma crítica dentro do texto,
mas no traço. Um estilo fugindo da vanguarda da geração anterior, com muito cuidado em sua linha firme. Uma construção de ambientes perfeitos para a situação. Angeli consegue capturar o aspecto de sua época, dando transdimensionalidade nos cenários. O movimento de arte engajada se torna um clichê nos anos 80, vindo uma grande novidade em termos de humor e contradizendo a nova geração, vindo a ascensão e queda do punk. O niilismo entre os mais jovens, zumbando da geração hippie pós-68, uma clara crítica à nostalgia e a cegueira causada pelo tempo passado e o sujo retorno cego à infância idealizada e perfeita. Esse é o humor feito nas tiras de Wood e Stock, dois malucos sem neurônios por usarem entorpecentes ao longo da vida, além de serem velhos que não entendem a geração atual, sempre olhando para o passado e vendo ele como um paraíso. Rebordosa, sendo uma mulher que foge de todos os limites, fazendo coisas de liberdade autodestrutiva, gozando da vida enquanto se destrói. Notando a crítica escrachada, vemos que são dois polos diferentes, uma mulher empoderada vivendo uma vida autodestrutiva e dois velhos ressentidos com o agora. Daí chegamos ao ápice do pensamento de Angeli, que reflete muito seu pensamento crítico sobre a época. Bob Cuspe, um punk que vive no esgoto e que cospe na cara de qualquer um que o incomoda. Um estilo de piada repetitiva vindo da fórmula Crazy Cat de George Herman, onde o rato sempre jogava um tijolo no gato. Bob justamente vivia na sujeira da cidade, uma alusão ao grotesco e sujo e ao tabu, ou o que ninguém quer dizer, mas pensa no fundo da sua mente suja. Angeli usa de um traço sujo e forte para dar uma dimensão ao ambiente grotesco, também como uma crítica ao urbano, um retrato das grandes metrópoles e ao ambiente poluído, olhando principalmente para a grande São Paulo e dizendo que ela é suja, colocando o cidadão comum como uma visão perversa, uma pessoa mesquinha, egoísta e com desejos latentes, que despertam com uma cuspida bem dada na cara. Lembrando que tirei de fonte ante a série Angeli the Killer e o vídeo do Quadrinhos na Sarjeta. Volta e meia aparece tiras que mostram personagens apaixonados por Bob Cuspe por conta da catarrada na cara, até seitas ao redor do guspe de Bob Cuspe. A crítica é o choque de realidade, representado na forma de uma bela cuspida na cara, numa forma de você ficar esperto perante ao mundo. Uma alusão à falta de controle sobre a vida, como a frase "nunca sabemos o dia de amanhã", ou seja, o planejar ali não importa, pois você se planeja e o universo ri da tua cara sabendo que uma hora você é atropelado por um cavalo e morre. A falta de dignidade, algo que lutamos muito, mas no fim ela não existe, sendo o futuro morto perante as suas ideias. Angeli cria uma ética contra a razão, o racionalismo exacerbado, sem medo de falar mal sobre ambos lados políticos, o moralismo chato ou, hoje em dia, o cancelamento de tudo e todos por ser contra o que a pessoa acredita, a contemplação ou a falta dela de o que seria uma revolta, colocando o cuspe não como algo com sentido, mas um foda-se para a sociedade. É cuspindo na cara de qualquer um que te encher o saco. Angeli foi e ainda é um marco da história dos quadrinhos brasileiros, se colocando contra a convencional e mostrando que para criar um personagem bom não precisa de coisas mirabolantes ou essas porcarias que o mercado editorial exige. Por exemplo, essas porcarias de super-herói que o mercado editorial, você tem que fazer um desenho bonito pro seu quadrinho ser lançado. E é disso que eu tô falando, porque eu sempre passo por essa merda. E tá pouco se ferrando pro que o autor quer. Para criar uma história boa, nem que seja uma história de rabisco de uma criança de 4 anos, é preciso ter criatividade e um bom humor. Vida longa a Angeli. É isso aí, galera. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Deixe seu gostei, compartilhe o vídeo e falou!
Tchau.